E aí, galerinha, beleza? Então vamos começar aquela parte que nós havíamos falado em relação a analisar de fato as funções sintáticas desses termos, sejam integrantes, sejam acessórios, sejam essenciais. Vamos começar com um termo essencial, muito complexo, que eu acho, particularmente falando, que é o sujeito, que eu já começo dizendo que ele tem uma definição confusa. Por que confusa? Porque a definição clássica do sujeito seria aquele termo que pratica a ação do verbo. Por exemplo, eu escrevi no quadro, quem praticou a ação de escrever fui eu. Tanto que existe aquele macete mirabolante de fazer a pergunta ao verbo e a partir da resposta feita a pergunta feita ao verbo, essa resposta nos traria a ideia de sujeito. Ótimo. Só que nós temos, por exemplo, caso que difere um sujeito agente de um sujeito paciente, que seria justamente essas duas situações aqui. Se ele é um termo que pratica a ação, ele é chamado de sujeito agente. Se ele é um sujeito que sofre a ação verbal, ele é chamado de sujeito paciente. Então, se eu digo, o menino jogou a bola, o menino é considerado um termo sujeito, nesse caso, porque pratica a ação verbal. Logo, ele é um sujeito agente. Se eu digo, a bola foi chutada pelo menino, é um caso muito estranho isso em língua portuguesa. Vejamos, se eu dou esse exemplo aqui para vocês, a bola foi chutada pelo menino. Se eu trabalhar necessariamente com a ideia de que sujeito é um termo que pratica a ação, qualquer aluno poderia entender, dentro desse contexto que eu estou oferecendo a vocês, que quem pratica a ação nesta oração é o menino. Então eu digo categoricamente que é menino, nessa situação, ele é o meu termo agente. Só que eu tenho que fazer a definição de sujeito por um viés estrutural. Por que estrutural? Porque aqui eu tenho uma locução verbal, foi chutada, locução esta verbal que se refere diretamente ao termo a bola. E esse termo a bola, estruturalmente falando, é o termo que sofre essa ação. Veja que pela minha seta eu não faço a ligação ao contrário. Eu digo que o termo foi chutada é que se refere à estrutura a bola. O que faz nós considerarmos do ponto de vista estrutural a bola como meu termo sujeito. Só que eu não posso dizer de antemão que esse sujeito exerça a mesma função que esse aqui. Por quê? Se ele é agente, é porque eu tenho uma ideia de que ele pratica a ação. Esta ação aqui, é ele quem chuta. Então, na verdade, essa definição de sujeito como um termo que pratica uma ação verbal, ela é no mínimo contraditória a ponto de chegar nessa dificuldade. Talvez por isso que os alunos apresentem tanta dificuldade de dizer que esse sujeito aqui seja um sujeito paciente e que, consequentemente, as estruturas de sujeito paciente obrigam à existência de locuções verbais e que transformem esse agente no famigerado agente da passiva. Por quê? Toda estrutura que eu tenho, sujeito paciente e uma locução verbal, toda vez que eu tenho isso aqui, obrigatoriamente me induz dizer que eu tenho uma esquematização de frase, de período, de oração, numa voz passiva, que geralmente a gente explica isso na matéria de verbo, quando faz o estudo das vozes verbais, voz ativa, voz passiva. Então o sujeito, ele não pode ficar categorizado apenas e tão somente como um termo que pratica uma ação. Isso é uma definição muito primária e muito errada, porque nós temos a ideia estrutural de que eu posso ter um termo que sofre a ação verbal como sujeito paciente. Mas ainda tem outra definição estranha. Se eu tenho uma definição do sujeito que pratica a ação, do sujeito que sofre a ação, e em ambas as situações eu coloco como agente paciente, o que dizer de uma situação como essa? Por exemplo, eu trago para um exemplo, o ônibus bateu no poste. Pergunto ao meu aluno qual é o verbo. Unisonamente ele vai dizer bateu. Faço aquela pergunta que todo mundo faz na intenção de achar estruturalmente sujeito. O que ou quem bateu no poste? O aluno identifica. O ônibus. Vem aquela definição. Se eu tenho uma definição de sujeito que pratica a ação, como sujeito agente, tem uma definição de sujeito que sofre a ação, que é o paciente, o que dizer desse sujeito aqui? O ônibus bateu no poste, se eu tenho claramente a ideia de que não foi o ônibus quem praticou a ação, e muito menos a ação sofrida por ele.
Eu tenho uma ideia ao contrário. Eu tenho que mostrar para vocês, no caso dos nossos alunos multimentes, que na expressão o ônibus bateu no poste, a ação de bater, a ação recai sobre o nome. Eu tenho isso aqui, ó. Então eu tenho, na verdade, um fenômeno que nós chamamos de passividade. A passividade ela acontece quando você consegue provar por A mais B que a ação verbal ela não é praticada e nem sofrida. Se ela é praticada e ela é sofrida, eu tenho uma definição de sujeito como agente e paciente. Mas quando a ação recai sobre o nome, que é o sujeito, ocorre nesse percurso o fenômeno da passividade, que não tem absolutamente nada a ver com os conceitos, por exemplo, que nós vimos de voz passiva. Então, dizer, por exemplo, que o sujeito só pratica e dizer que o sujeito só sofre, a gente vai ficar esbarrando naquela questão, naquele dualismo, até certo ponto primário, de que o sujeito pratica e o sujeito sofre. Não, ele pratica, ele sofre ou a ação recai sobre ele. Então, o que é sujeito? Bom, do ponto de vista estrutural, e nós estamos estudando sintaxe, podemos chegar às seguintes conclusões. Uma, sujeito é uma estrutura sintagmática que apresenta um nome como núcleo. O nome aparentemente é estranho, sintagmática, sim, porque quando a gente fala em sintagma, a gente fala basicamente na noção de estrutura. Então, antes de qualquer coisa, qualquer questão, qualquer dúvida em relação ao sujeito, nos orienta a dizer para vocês que o sujeito é uma estrutura verbal, uma estrutura oracional, perdão. Então, dentro desse conceito de uma estrutura oracional, você vai trabalhar o sujeito com uma estrutura nominal que terá um nome como núcleo. Geralmente, esse núcleo é representado pela função do substantivo. Geralmente, até porque outros termos como adjetivo, como pronome, podem exercer essa função de núcleo mencionada aqui anteriormente. Então, é uma estrutura nominal. Faz referência direta ao verbo. Por que eu digo que faz referência direta ao verbo? Porque esse nome referência nos remete a um conceito visto mais à frente pelo nome de concordância. Então, para estabelecer o elo de concordância entre o termo e outro, temos que entender que esse sujeito faz uma referência direta ao verbo. E o golpe de mestre, a tacada final em relação à definição de sujeito, seria essa aqui. Não é um termo essencial da oração. Aí complica. Como assim complica? A gente costuma estudar nos materiais didáticos que o sujeito é um termo essencial e nós, inclusive, no módulo anterior, colocamos isso em questionamento. Por que não seria um termo essencial? Por apenas uma questão de definição. Nós vamos verificar mais à frente, no módulo posterior, que existem algumas categorias de classificação de sujeito. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, indeterminado e o inexistente. Ora, se eu tenho numa oração um sujeito que é inexistente, então se há a possibilidade na gramática de me oferecer regras que dizem que o sujeito não existe, se ele não existe, eu chego à conclusão de que ele não é tão fundamental assim. Se ele não é fundamental na oração, e o que é fundamental na oração, veremos à frente, é o predicado, então essa ideia de sujeito passa a ser relativizada por nós. Não, sujeito de fato não será um termo essencial da oração. Por quê? Porque ele pode ser perfeitamente descartável desde que haja na frase verbos que sejam impessoais, conforme vamos falar posteriormente. Então, antes de qualquer coisa, para nós darmos prosseguimento, vai uma dica. Toma cuidado com a definição de sujeito. As definições de sujeito, elas são definições por excelência. Termo que pratica, termo que sofre, uma terceira definição como um termo cuja ação recai sobre ele, que gera o fenômeno da passividade, mas nunca, de maneira alguma, devemos entender o sujeito como elemento fundamental da oração. Isso é um fato problemático que as gramáticas pouco relativizam, que inclusive já foi abordado nos vestibulares antigos da UERJ, que trabalhava uma questão justamente para explorar esse conceito definitório do que é sujeito. Então vale uma dica para a galera, toma cuidado com uma estrutura que aparentemente se mostra essencial, mas que não é. Mais à frente vamos trabalhar com vocês a ideia da classificação dos sujeitos, para a gente poder entender melhor como que funciona essa coisinha esquisita que funciona na oração chamada sujeito. Grande abraço.